guarda, ela fica na tua galeria para sempre, independente de eu. De Tá, eu a- vou fazer isso, eu não prestei atenção que Aham. apagava. Mas não se preocupe, é só pedir que a gente envia de novo, tá tudo salvo aqui para sempre. Uhum, Eu já devo ter uns 10 gigabytes de uhum, imagenzinha de aluno, então tu imagina quanta aula eu dei. São, são 900 atividades feitas nos últimos 2 anos, mais de 500 alunos. Aluno que eu dei mais de 30 horas de aula, então tem muita coisa, né? Muita coisa. Tem uma coisa que eu muita fiz foi coisa. dar aula nesses últimos anos aí. Uhum, Tem-se uma folha de papel no formato retangular, legal, retângulo a gente conhece tudo. uhum, Área de um retângulo, base vezes altura, perímetro de um retângulo, a soma de todos os lados, né? Perímetro é isso. Quando eles falam assim, cerca o uhum, perímetro, significa que eles querem uma quantidade de fita suficiente para cercar todo lugar onde uhum, acontecer um crime, né? Então é o comprimento deste lugar na prática. Sabendo que a medida dos maiores lados dessa folha excede em 20 a medida dos menores lados, tem uma relação entre os maiores e os menores. A uhum, área que essa folha ocupa no espaço é, muito bem, vamos aos poucos. Um problema de matemática, a gente tem que focar no que o problema está pedindo. Ele pediu uhum, área. Falou de uma pá de coisa aí, mas ele pediu área. Então vamos escrever que a equação da área é a base vezes a altura. A base é a parte de baixo, obviamente, né? E a altura é a parte de cima. Então é isso. A parte, vamos dizer assim, a base é horizontal, a altura é vertical. Muito bem. O problema é que ele não deu muitas coisas aqui sobre, né? Ele falou algo sobre o perímetro. uhum, Que o perímetro é 200, ou seja, a soma de todos os lados é 200, concorda comigo? uhum, Então nós temos alguns lados aqui para para somar, né? Então, veja, a gente tem dois lados verticais e dois lados horizontais, né? Ou seja, a gente tem dois Bs, um aqui e um aqui em cima, e dois uhum, H, certo? uhum, Isso aqui parece trivial eu falando agora, mas o que que acontece? Muito aluno vai lá e tem que fazer a soma do perímetro, daí eles somam só um H com um P, com um B. Tá errado, né? É uhum, 2H e 2B. Então, uhum, tá bom. 2H mais 2B, a gente sabe que esse valor é 200. uhum, Ou seja, na prática, H mais B é 100. Porque eu posso dividir por dois dois lados, vai sobrar H mais B igual a 100, mas esse é outro papo. A gente deixa uhum, esse papo para outra hora. Sabendo que a medida dos maiores lados dessa folha excede em 20 a medida dos menores. Então a gente pode, por exemplo, no o meu desenho aqui, né? O meu desenho ele não tá assim. Pode não ser a realidade, né? Mas no meu desenho aqui a base é maior que a altura, certo? uhum, A parte de baixo, a parte horizontal é maior que a vertical. E o enunciado uhum, falou que excede em 20 a medida dos menores lados. Ou seja, uhum, né? Resumindo aqui em português, fácil de entender. O lado maior é 20 maior que o menor. Então, uhum, por exemplo, o B é 20 mais o H. Ele é 20 maior que o menor, certo? uhum, Tranquilo, né? Então, estou uhum, interpretando aqui as coisas, tranquilidade na quebrada. Beleza. Então, ele quer a área, né? Ele quer esse cara aqui. uhum, Só que nós temos, então, duas coisas que nós ainda não sabemos o valor, né? Nós teríamos que encontrar o valor do B e do H para conseguir resolver isso uhum, aqui. Então, ainda não dá. Mas com essa equação aqui e essa juntas, dá. uhum, Porque é novamente aquilo que eu falei para você, né? Lembra que eu falei que ia aparecer muito no seu concurso sistemas de equação, onde você tem duas uhum. incógnitas, duas equações. Tá aí, ó, aparecendo de novo. Eu nem tinha lido essa questão, mas está aparecendo de novo. Veja, apesar de ser uma questão de geometria, sistema de equações, tá vendo? Uhum. Não tem como fugir, não tem. Sistema de equações é mega importante. E é relativamente fácil. Ai, Quando não tu entende fala a isso lógica. que eu desanimo. Quando tu entende a lógica. Hum. Então tá. A lógica é o seguinte: tu tem duas incógnitas, que é o B e o H, duas coisas que você não sabe. E se você tá vendo duas equações que as envolvem, que são essas duas aqui, essa da primeira e essa da segunda, então você pode ter uma convicção no seu coração. Dá para achar o valor das duas incógnitas. Acabou. Certo. Então, beleza. Sabendo isso já é meio caminho andado. Dá para achar o valor. Agora, como, né?
Existem muitas formas de resolver esse sistema. Umas mais rápidas, outras mais devagar. Nós vamos fazer uma devagar agora, mas que é mais fácil e sempre funciona assim diretamente, que Uhum. é o método da substituição, que Uhum. é quando eu tenho duas equações, eu isolo uma das letras em uma equação, veja que o B já está isolado aqui, o B está sozinho de um lado do igual, isso significa que ele está isolado. Uhum. Então eu posso dizer que Uhum. o B é 20 mais H, perfeito. Então se eu Uhum. soubesse o valor do H, eu saberia o do B. Se, por Uhum. exemplo, o H fosse 10, o B seria 30, concorda comigo? Uhum. E Concordo. se o H fosse 20, o B seria quanto? Se o H fosse 20, o B seria 40. Perfeito. Então, realmente existe uma relação direta entre eles aqui. Agora, nós vamos pegar essa relação que existe entre o B e o H e vamos colocar nessa equação aqui de baixo. No lugar Uhum. do B, eu vou colocar 20 mais H, porque o B, você acabou de fazer uma conta, tá para Uhum. mim, é de fato 20 mais H. Então, como 2 estava a multiplicar o B, agora ele está multiplicando B ainda, só que nesse outro formato aqui, 20 mais H, beleza? Deixa eu só escrever aqui o que a gente fez. Uhum. Para tu lembrar depois, né? Uhum. Para encontrar o valor das duas letras, devemos jogar uma equação na outra. Para isso, deixamos uma letra isolada e substituímos ela na segunda equação. Letra isolada na primeira. Uhum. Agora sim. Perfeito. Então agora, bem, agora olha só que coisa maravilhosa, nós temos uma equação só com H. Isso é ótimo, porque eu posso isolar o H e achar o valor dele. Acabou. Então com essas duas Deixa eu informações só aqui. recapitular essa segunda. Essa. Ah, tá. Só tirou aquela letra B, Uhum, e colocou esse 20 mais H, que é né? o B. Porque era 2H mais 2B. Isso. Aí ficou aqui nessa segunda 2H mais 2, aí colocou toda essa B entre parênteses, entendi. Exato, exatamente. Isso aí é o B em função de H. Muito bem. Uhum, tá. Agora o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai fazer as contas, né? Fazer o chuveirinho. Porque Uhum, como 2 está fora certo. multiplicando. Eu tinha dito que dava para Uhum, multiplicar tudo por 2, e é verdade, mas já que a gente não vai fazer isso. uhum, Porque parece uma conta meio aleatória, assim, num primeiro momento, já que tu está recuperando as bases, eu não vou uhum, fazer, mas isso aqui é uma forma de facilitar bastante a conta. Tá? uhum, Então, vamos dizer assim, reduzir o tamanho dela, né? Que é uma coisa que costuma ser muito legal. Então uhum, vai ficar isso por enquanto. Agora a gente tem que isolar o H. Então, vamos uhum, deixar do lado esquerdo tudo que tem H e do lado direito uhum. quem não tem H. Tá Então, bom, 2H mais 2H é tipo 2 horas mais 2 horas é 4 horas. certo. E a coisa é o seguinte: tem vários motivos do porquê, mas quando a gente coloca um número pro outro lado, ele troca de sinal. Então, como é Uhum, mais 40, vai pro outro lado menos uhum, 40. certo. Certo, mano. Daí vai ficar 4H é igual a 160 aqui, né? Isso aí. Muito bem. E agora a gente tem que encontrar o valor do H, não do 4H. Bem, se 4H é 160, quanto é só o H, né? Já dá para imaginar que é Uhum. 40, porque a gente sabe que 40 vezes 4 é Sim. 160. Se a gente não sabe, a gente sabe que 4 vezes 4 é 16. Então, se quer um zero, põe um zero do Uhum, lado 4. Mas, de toda uhum, forma, se forem os números feios, que não dá para evidentemente perceber isso, você passa o número dividindo. Ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. uhum, Isso sim vai dar 40. Então, H é 40. Chegamos na resposta? Não. Vamos encontrar o valor do B. O B era 20 mais H. Então, se o B uhum. era 20 mais H, eu já encontrei o valor do H. Eu só, no lugar do H, troco. Substitui. Não tem conversa, não tem conversa. Fica 60. Então, achamos que o H é 40 e o B é 60. Acabou a conta já, Amanda? Não. Não, porque ele quer a área, né? Isso aí. Uhum, Como a área é E vezes H, vai ser 40 vezes 60.
Ficou grande aqui a conta. Passos, né? Muitos passos. Muito bem. Daí aqui no lugar do B fica 60, no lugar do H fica 40. A gente faz a multiplicação, daí a gente pensa, que saco multiplicar números grandes assim, não precisa se preocupar. Uhum. Se você souber a tabuada, tá de boa, porque a gente sabe que 6 vezes 4 é 24. Uhum. Só que tem 2 zero, põe 2 zero aqui. Pronto. Resolveu a conta. Uhum. Então dá 2.400, acredito que metros quadrados, sei lá do que tava falando ali, centímetro quadrado. Resposta Uhum. B, beleza? Beleza. Recapitulando. Queremos. Ele deu um monte de informações, mas queremos a área. A gente coloca a equação da área. Uhum. Ele falou o perímetro. A gente sabe que o perímetro é a soma dos lados. A área é a Uhum. multiplicação. Colocamos a equação do perímetro aqui e o valor do perímetro foi dado, 200. Outra coisa que ele falou é que o lado maior era 20 maior que o menor. Colocamos isso aqui. O maior é 20 maior que o Uhum. menor. Colocamos também que o perímetro é 200. Temos duas Uhum. equações com as mesmas duas incógnitas. Precisamos dessas duas incógnitas para encontrar a área. Isolamos então o B, substituímos na outra equação. A gente sempre vai ficar com uma equação com uma incógnita só. Isolamos o H. Tendo o valor da H, joga lá na do B, encontra o B, multiplica e já era. Beleza? Beleza. Beleza. Vamos para a próxima, então. Tem alguma ali que tu queira ver especificamente? Eu tô indo nas mãos de Deus. Eu Vamos essa de. preciso, Diga. eu preciso assim, não sei se você pode me ajudar, depois, para a próxima aula, para a gente ver se eu acertei, se eu consigo, você fala assim, pelo menos dá uma dica até eu adquirir esse entendimento, você fala, isso aqui você vai fazer X, esse aqui você vai fazer Y, aí eu faço para a próxima aula, entendeu? Claro. Por sinal, a gente já pode fazer uma coisa agora. Eu estava até pensando durante a minha conta. Eu quero que você faça duas contas para mim, Uhum. tá? São contas que tu não vai demorar mais que 5 minutos. Então, se tu demorar mais que 5, eu faço para você, te ajudo, explico onde tu não conseguiu. Tu vai isolar o valor do X. Acho que eu até tinha pedido para ti isso na outra aula. Uhum. Beleza. Você vai encontrar. Peraí, essa aqui tá muito fácil. Deixa eu colocar. Deixa eu colocar aqui. Agora sim. Pode ser que dê fração a resposta, tá? Essa primeiro e Tá, depois a outra. peraí. Depois eu vou te pedir outra. Deu 3? A resposta deu 3. Vamos Uhum. ver. Deixa eu fazer a conta aqui. Vamos passar o x para cá, vai ficar 3x menos x, e o 4 para lá, vai ficar 10 menos 4. 3x menos x dá 2x, 10 menos 4 dá 6, passa dividindo, dá 3. Isso mesmo. Perfeito. Agora, vamos fazer uma outra conta. Agora vamos lá. É y igual a 2x mais 1 e x mais y igual a 2. Ok? É parecido com. É igual, na verdade, só muda os números. Com o que eu acabei de Uhum. fazer para você. É um Uhum. sistema de duas equações. Então você vai pegar a primeira, já está isolado, né? Já fiz isso para ti. Pegar Uhum. ali o que é o y e jogar no lugar do y ali na segunda. Assim você Certo. encontra o x e depois encontra o y. Uhum. Beleza? Pode fazer aí na paz do Senhor.
É 1/3? O x deu 1 sobre 3? É, não sei, que essa ficou Não mais sei também, difícil. mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Deixa eu fazer de cabeça aqui. Sim, dá 1 sobre 3, isso aí, que legal. Agora você pode encontrar o Que valor bom. do y. Certo. E como eu encontro esse valor do y? Eu substituo lá na primeira equação, Isso. aí eu coloco 1/3 igual a 2x mais 1, é isso? 1 sobre 3. Não, o valor do x é 1 Não? sobre 3. Ah, tá. Então é no lugar do x que tu vai colocar 1 sobre 3. Entendi. Aí ficou 1? Não sei, vamos ver. Eu acho que não, né? Que 2/3 mais 1 não é 1. Aí eu Dois não terços faço mais 1. 2 vezes 1 e copio o de baixo? Isso, então vai ficar 2/3. Só que é 2/3 mais 1, né? Porque tem esse umzinho aqui do lado ainda. Isso, aí eu coloquei 3. Não, Aí não. ficou 3/3, Esquece não? isso e lembra das paradas da pizza. Tem 2/3. Então tu tem 2 pedaços de uma pizza que foi cortada em 3. Uhum, Mais um aqui do lado, ou seja, mais uma pizza inteira. Tu uhum, não pode dizer que tu comeu. Se tu comeu 2 pedaços da pizza cortada em 3, teu amigo comeu uma pizza inteira, tu não pode dizer que isso é 3/3, ou seja, 3 pedaços de uhum, pizza cortada em 3. Longe disso. Tem que uhum. dizer que esse um aqui, se tu quiser fazer a soma, ele pode ser uma pizza, né? Então uma pizza são 3 pedaços de uma pizza cortada em 3. No fim das Entendi. contas, você e seu colega comeram 5 pedaços de pizzas cortadas em 3. Cuidado com isso, hein? Somar número normal com fração não é só somar a parte de cima, tá? Peraí, aí primeiro eu multiplico a fração, certo? Porque tá Sim, duas essa parte aqui vezes. tu fez certo. Essa aqui tu fez certo. O problema foi a hora de somar, entendeu? Somou Ah, com um tá. errado. Mas a primeira parte tu fez certinho. Beleza? Peraí, deixa eu só recapitular. Aí na hora de somar a fração, aqui quando não tem denominador embaixo, aí é sempre 1, né? Para de decorar essas coisas! Tu tem que lembrar da lógica que tá acontecendo. Tu tá somando um. E o um, ele é algo inteiro. Enquanto tu tá somando coisas que são pedacinhos, 2 pedaços de 3 coisas com um inteiro. Uhum, É isso que tu tem que tá pensar. bom. E o inteiro ele pode ser descrito de várias formas, né? No caso, para tu poder Uhum, somar com este que está aqui repartido em 3, tu escreve o teu uhum, inteiro como 3 pedaços de uma coisa que foi repartida em 3. Tipo um chocolate uhum, ali que tu quebrou em 3 pedacinhos igual. tá bom. E sim, sempre tem um embaixo, né? Mas por que que isso é legal, né? Por que que é importante saber que tem um embaixo? Para fazer o que eu fiz, só para isso. Para pegar o número que Certo, está embaixo da outra e multiplicar, né? Embaixo do 1. Isso não funciona só com 1. certo. Isso funcionaria com qualquer número também. Por exemplo, digamos que a gente tivesse aqui, ó, 3 sétimos mais 2, por exemplo. Né? Novamente, a pizza, 3 pedaços, pizza em 7, mais 2 pizzas inteiras. Beleza. Uhum, Bem, realmente tem um aqui. Mas por que que isso é importante? Porque agora você pode multiplicar por 7 em cima e embaixo. Tu lembrar do negócio da pizza que eu fiz? Foi a hora uhum, que eu tinha essa pizza cortada em 2, mas eu cortei em mais pedaços. Eu mantinha a quantidade que tu tinha comido, lembra? Só que eu uhum, estava representando de outra forma, né, em mais pedaços cortados, mas a quantidade de pizza comida é a mesma. Então, o que eu quero dizer uhum. com isso? Que tu escrever 2 ou tu escrever 14 sobre 7 é a mesma quantidade.
Só tá Uhum. escrito de forma diferente, beleza? Uhum. Boa. É isso aí, é isso aí. Agora sim faz sentido a gente ter um embaixo, beleza? Mas tu tem que entender o porquê. Tá? Por causa de Tá. todas essas paradas aí de pedacinho de coisas. Muito bem. Fração aí você dá mais uma estudada depois. Agora vamos tentar resolver o probleminha ali da Tá. interpretations. Que é um de dinheiro e tem fração também, né? Até por isso eu já bolei uma com fração aqui. Ai, ai, ai. Uma verba da Secretaria Municipal. Ai, meu Deus, meteu esse servidor público no meio aqui, eu já fico. Ai, meu Deus, vamos parar de trabalhar às 4 da tarde, eu vou querer ir lá e não vai ter ninguém. Aqui em Portugal é pior, porque além de eles terminarem cedo, meu, eles não entendem nada que tu pergunta, assim, eles não sabem resolver nada, eles estão lá só como enfeite, assim, Ah, no mas é lugar. sempre assim, todo servidor público. No Brasil, eles até, assim, o outro sabe o que tu tem que fazer e tal, eles sabem indicar onde tu tem que ir, mas, meu, aqui em Portugal os caras não sabem nada. Uma verba para certa secretaria, sei lá, municipal está sendo liberada em partes mensalmente. Atualmente, a secretaria já recebeu um total de 4,5 milhões, o correspondente a 3/4 da verba. 75% da verba, assim, para a gente ter uma noção lógica. Fração, às vezes, nos tira essa noção lógica. 75, quase tudo. Inicialmente Uhum. rubricada na previsão orçamentária. Entretanto, um corte correspondente a 1/8 do valor da previsão orçamentária foi feito. Existia um valor que eles iam receber, já havia sido recebido 75%, mas eles cortaram 1/8 do total. Uhum. Então, supõe-se que eles vão receber menos. Impactando na diminuição de todas as verbas rubricadas na mesma proporção. Dessa forma, o valor restante que essa secretaria tem ainda a receber é de. Bem, eu li aqui, fiz uma breve interpretação, agora à luz do que eu falei e à luz do que você vai reler, você tenta me explicar o que está acontecendo, por favor. Quando terminar de ler, me fala o que tu entendeu. Ah, eu já li umas 10 vezes essa questão, né? Para tentar resolver. Mas eles receberam 4,5 milhões, que eram 3/4 da verba do total que eles iam receber. Só que aí deu um corte de 1/8 no valor total. Aí a gente precisa saber agora quanto que falta receber com esse corte. Exato. Então, tu falou bem agora há pouco. 1/8 do total. Só que a gente não sabe qual é o total. Certo. A Sim, gente sabe quanto é 3/4 do total, mas a gente não sabe quanto é o total, né? certo. Muito bem, mas então com essa informação aí, eu gostei, tu interpretou certo. Agora vamos usar o que tu falou pra gente resolver. Houve um corte de 1/8 do total, mas não sabemos qual é o total. Sabemos qual é 3/4, vamos dizer assim, só para deixar ilustrado, 65% do total. Portanto, a partir dessa informação, podemos achar o total. A gente sempre pode. Uhum, Por exemplo, digamos que eu te diga que metade do dinheiro que eu tenho no banco é R$ 50. Quanto eu tenho no uhum. total, então? Se 100. metade é 50, quanto é o total? 100. 100, exatamente. Então, se a gente consegue com metade, a gente consegue com qualquer fração, sacou? Uhum, Essa é a ideia. Então, o negócio é o seguinte, olha só. Quando eu tenho lá os meus R$ 100 e eu multiplico por metade, eu tenho 50, certo? uhum, Muito bem. O 100 é o total. O 1/2 é essa fração que eu quis dizer aqui para ti. E o uhum, 50 é o valor aqui que rola, então, né? De pegar 1/2 do. uhum, Agora, então, a gente tem um total que a gente não sabe quanto é. E a gente tem, então, 3/4 desse total. E sabe que 3/4 do total é 4,5 milhões, né? É isso, é a mesma lógica, ó, tá vendo? Meu total no banco era 100. Eu falei uhum, que 1/2 era 50. uhum, Total a gente não sabe. Mas a gente sabe que 3/4 é 4,5. Então, com uhum. essa conta aqui, dá pra gente chegar na resposta. Beleza? Certo. Agora, como, né? Bem, aqui tu vai ter que saber fazer algumas coisas básicas assim de matemática, né? Novamente é isolar a letra, temos que isolar o t, Uhum, né? E o que está uhum, rolando aqui? Tem uma fração multiplicando o t. Então, uhum, como tu veio fazendo as outras contas certinho, acertou todas dessas que eu te pedi até agora, para isolar a letra, tem que passar o número para o outro lado, né?
fazendo a operação contrária. Então, como nós temos o número 3/4 multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Tu pode Certo. pegar o 3/4 inteiro e jogar para o outro lado dividindo, se tu quiser. Tá. Do jeito. Opa, pode deixar aqui, ó. 4,5 dividido por 3/4. O problema é que dividir por fração é um negócio meio complicado. Apesar de que tu tem que saber fazer, tá? Então eu vou te ensinar o que tu tem que fazer. Tinha outro jeito de fazer ali? Tinha. Tu podia passar o 4 multiplicando e o 3 dividindo. Mas eu quero te ensinar desse jeito aqui. Porque divisão de fração é algo que aparece com alguma frequência. O negócio é o seguinte. Quando tu tem uma divisão de fração, é a mesma coisa que você pegar a fração, que era 3/4, e multiplicar invertido. Ou seja, em vez de tu dividir por 3/4, tu vai multiplicar o número 4,5 por 4/3. Sacou? Quando tu tem uma fração, Certo. é isso. É melhor, daí tu decora, só decora, sacou? Quando tu tá dividindo por uma fração, um número dividido por uma fração, você pode pegar esse mesmo número e multiplicar pela fração invertida. Eu estava estudando essa semana, aí eu vi mesmo, que aí eu estava sempre fazendo duas frações, aí repete a primeira e a segunda inverte, né? Aham. Isso aí. Bem. Pronto, então agora a gente tem que saber quanto que é 4,5 vezes 4, né? Eu sei que 4, olha só que legal. Eu sei que 4 vezes 4 é 16, né? Se tu não gosta de fazer conta com vírgula, vamos lá. 4 vezes 4 é 16, certo? E 4 vezes meio é quanto, né? Bem, se 4 vezes 1 é 4, 4 vezes meio, ou seja, metade de 1 é 2. Não faz sentido? Pois é, então vai ser 2 aqui. Então 16 mais 2, dividido por 3. Se tu quiser fazer a continha lá, fundamental style, não tem problema. Só que ela demora muito, né? Daí é contigo. Às vezes a gente consegue fazer uma conta ou outra de cabeça, né? Eu dou essas dicas aí, os concurseiros gostam. Bem, então ficou 18 dividido por 3, né? Mais conhecido como 6. Então, na realidade, o valor inicial era 6 milhões. Certo. Certo? E eles tinham recebido 3/4 disso, 4,5 milhões. Só que como tu havia me dito... Eles cortaram 1/8 do total, né? Exatamente. Então, quanto que é 1/8 de 6, né? Essa é a pergunta. Então, novamente, né? Se a gente quer pegar uma parcela de algo, é só multiplicar pela fração que representa essa parcela, ó. Peguei 1/2 de 100, peguei 3/4 do total. Novamente, a gente vai pegar esse valor e multiplicar por 1/8, certo? Pronto. Então vai ficar 6/8, né? 6 milhões dividido por 8. Que é quanto, né? 6 dividido por 8, a gente pode dar uma simplificada aqui, 3 por 4, por exemplo. E 3 por 4, milhão, né? Não é 1 milhão inteiro, né? É 3. Tu pega 1 milhão, divide em 4 e pega 3 partes. Se tu tem R$1 e divide ele em 4 e pega 3 partes, fica com 75 centavos, certo? Então aqui a gente vai ficar com 750 mil, na verdade, reais. Porque é 3/4 de 1 milhão, então é 75 mil reais, ok? 750 mil reais, beleza? Não, peraí. Então vamos de novo com as moedas. Tu tinha dito que tinha entendido. A gente tem R$1, divide em 4. Não, eu Cada moedinha é entendi. 25 centavos, certo? Se tu pega 3 moedinhas, tu não fica com 75 centavos? Certo. Certo. Agora tu pega 1 milhão, faz a mesma coisa. Tu divide ele em 4 partes. Cada parte não vai ficar com 250 mil reais? Sim. Então, se tu pega 3 dessas partes, tu fica com 750 mil reais. Mas não eram 6 milhões? Sim, eram 6 milhões, só que tu tá pegando 1/8 de 6 milhões. 1/8 de 6 milhões é 750 mil. Ah, tá bom. Né? Entendi. Tu pode pôr isso na calculadora também. Pega os 6 milhões, né? Que é coisa pra caramba. Claro que se a gente for trabalhar com zero, a gente vai ficar perdido, né? Esse monte de zero que eu coloquei aqui, é óbvio que não tá certo, né? Mas é que eu já tô trabalhando com a questão dos reais aqui, pensando que isso aqui é 6 milhões aqui, né? Claro Tá. que 3 dividido por 4 dá 0,75. Acho que foi essa a tua dúvida? Foi essa Porque, mesmo. pois é, 3 dividido por 4, com certeza, infelizmente, não dá 750 mil reais, mas é que eu quis dizer dos milhõezinhos, tá? Então tá bom.
Beleza. Então tá bom. Nós temos aí a grana, né? A grana é 750 mil. Uhum, Isso é o valor, então, que foi descontado aqui, né? Porque perdeu-se 1/8 do valor total. uhum, Então eram 6 milhões, agora vai ser 6 milhões menos esse 750 uhum, mil. O que vai dar 5 milhões e 250 mil reais, né? Só que a pergunta ainda uhum, não é essa, né? A pergunta é o valor restante que a secretaria tem ainda a receber, né? uhum. Veja, ela tinha recebido 4 milhões e meio, era 3 quartos, então se tu tinha que ir até os 6 milhões, ela já tinha recebido 4 milhões e meio, ainda faltava 1,5 milhão, concorda comigo? Para chegar no 6, Sim. certo? Uhum, Faltava 1,5 milhão. Só que agora a gente tem que reduzir desse 1,5 milhão que faltava para eles receberem, temos que uhum, reduzir essa graninha aqui, né? Que foi o que o político pôs no bolso. Então, uhum. quanto que é 1,5 milhão, né? Menos 750 mil? Essa é a pergunta. Trabalhar com esses números é sempre uma droga, né? É. Então, é da tua escolha fazer um monte de zero ou não. Vai da tua percepção de que, como tu percebeu ali que de fato não era 750 mil, era para ser 0,75, certo? 75 centavos, Uhum, é mesmo? uhum, Então, era 1,5 milhão, a gente concluiu agora que eles iam receber, só que teve esse uhum, desconto de 0,75. Então, uhum, quanto é que fica isso aqui, né? Bem, a gente pode escrever esse 0,75 ali, acho que tu vai concordar comigo, que é uma moeda de 50 centavos, uhum, menos uma moeda de 25 centavos, né? uhum, Isso, colocar o zero aqui é arbitrário, não importa. É a uhum. mesma coisa, né? Certo. Então, esses dois aqui dá 1 menos 0,25. Olha só quem é que deu? Zero Deu. setenta e cinco. Exatamente, deu o próprio 0,75. Ou seja, ainda falta para eles receberem também 750 mil. Certo. Metade do que eles iam receber, né? Vamos ver se tem essa Uhum. opção. Tem, que beleza. Ai, que coisa boa. Que até eu me perco nesse monte de zero, um monte de número aí. Se tivesse errado lá no começo, ia ser frustrantíssimo. Hum. Que nem esses dias, né? Eu tava dizendo pra ti que eu fiz aquela ajuda lá para aquela dentista que veio pra Portugal. E, Uhum. meu, prova dela tava uma desgraça de difícil, cara. Daí eu não fui muito bem na ajuda lá que eu dei pra ela. Às vezes é barra pesada mesmo, essas coisas. Eu fiquei impressionado com o nível de física que eles cobram dos dentistas, que não sei pra que tanto. Parece que os caras vão ter que construir um aparelho dental na mão, de tanto que eles cobram. Sim, já não vou, né? Porque se eu não conseguir resolver nem essas faces. Não, mas eu acho que isso aí é besteira. Tipo, não tem por que eles aprenderem tanta matemática Não, assim. não tem. Não tem. Isso daqui a Tipo, gente eles não têm que usa. saber cuidar da boca lá, atender bem o cliente e tal. Pronto, não precisa de mais nada. No máximo um cálculo de anestésico, tranquilo. Pra não matar, né? Colocar anestesia de boi lá na, Uhum. na criancinha. É. Treta. Ô, mas meu, esses dias eu vi uma notícia falando em criancinha, barra pesadíssima. A dentista lá, normal, né? Tava lá fazendo seu procedimento, sei lá, fazendo alguma coisa na boca da criança. A criança começou a sangrar e morreu. Loucura, né? É, então, teve. Não sei se tu soube É, disso aí. acontece. Nossa, Não, não soube. Foi aí em meu, Portugal? a criança. Não, não, foi no Brasil mesmo. A criança tinha algum desses problemas que não para de sangrar, o sangue não coagula, alguma coisa assim. Não sei se tu Sim, sabe. sim, tem muito. Perigo, meu Deus, cara. Imagina, tu vai E lá pior atender a que a gente criança. não tem como adivinhar, né? Se a Pois é, criança não sabe que tem, a gente atende. pois é, tá louco. E, meu, imagina, assim, claro, a mãe deve ter sofrido muito, mas o trauma da dentista também, né? Porque Sim, tinha não mais vai ninguém. nunca mais trabalhar. Pois é, tem condição. Vamos ver aqui uma de geometry. Tem funcionário público, não quero saber de funcionário público. Agora sim. Um prisma reto com base triangular. Um pouco mais simpático que um funcionário público. Um prisma reto. O que é um prisma, né? Um prisma é uma coisinha comprida que tem uma determinada base. Como assim uma coisinha comprida? Pensa assim, um triangulinho aqui na base. E daí ele vai ter um negócio assim, ó. Vai ser tipo aquelas réguas lá, sabe? Uhum, Um negócio assim, 3D, tá vendo? O negócio é 3D, beleza? uhum. E daí vai ter um outro triângulo aqui.
ficou meio ruim aqui o meu desenho, mas é que eu não sou um grande artista, né? Mas deixa eu pegar um desenho no Google aqui para se entender melhor. Uhum. Um prisma triangular, beleza. Vamos ver. Aqui, agora sim. Aqui tem um prisma triangular. Você vai entender o que é um prisma triangular agora. Esse cara aqui, ó. Tem que imaginar ele em 3D, tá? Uhum. Bicho 3D, beleza. Sabe-se que a sua altura será de 10 centímetros. E que suas bases têm formato de triângulo retângulo. Ah, então não é bem assim. Prisma triangular, triângulo, retângulo. É um triângulo, só que é um triângulo especial, né? É tipo esse aqui. Agora sim, peguei um show de bola aqui. Aqui tá muito melhor. Uhum. Então, ou seja, a base é a figura triangular, né? Que ele falou, prisma triangular. Então, Uhum. essa é a base, é o triângulo. E é um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um Uhum. triângulo que tem um ângulo de 90 graus, esse quadradinho aqui, né? É o Uhum. ângulo reto, perpendicular. Né? Show. E daí, o que mais nós temos aqui? A altura é 10, ou seja, o que é a altura num prisma, né? É a Uhum. distância de uma ponta a outra. Aqui é 10, aqui é Uhum. 10, aqui é 10. Uhum. Então, essa distância aqui é 10. Muito bem. 10 centímetros. Que mais? E suas bases terão formato triângulo retângulo e essas bases terão maior e menor lado medindo 13 e 5. Maior e menor lado 13 e 5. Então eu não sei, aqui parece bem reto, é bem igual esse triângulo, mas vamos dizer que aqui mede Uhum. 13, né? Opa, vou trocar de cor. Mede 13, aqui mede 5. Tanto faz, né? A figura é genérica. O volume desse prisma, após construído, será? Então ele quer saber qual é o volume, qual é o tamanho disso, né? É isso. Uhum. Então, aqui realmente, né, tem que saber um pouquinho de geometria básica, assim, né? O que que acontece? Não tem cabimento uma prova dessa para um dentista, não, meu Deus. Mas vamos lá, né? O que que tem que fazer aqui, né? Bem, a gente tem um triângulo e ele tem uma área, então, na base aqui. A gente até decora bastante essa fórmula lá na escola, que é a base vezes a altura dividido por 2. A área de um Uhum. triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, esse carinha aqui, triangular, é isso. Base vezes a altura dividido por 2. Uhum. Então, eu vou colocar aqui que essa é a área. Base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido Uhum. por 2. Por que eu estou falando isso? Porque o enunciado falou da altura. 10. Uhum. Só que é a altura do prisma, não do Uhum. triângulo. Né? Certo. Então tem que cuidar com os detalhes. Né? Uhum. Bem, a base e a altura ali é 10 e 13, né? Tanto faz a ordem, não importa Uhum. mesmo. A ordem dos fatores não altera o produto. Uhum. Mas essa é só a área. O volume é sempre a área da base vezes a altura. É sempre a área da base vezes a altura, sempre. Para Uhum. qualquer figura geométrica. Uhum. Seja um paralelepípedo, um cilindro, tudo. Uhum. Então, como nós queremos o volume, vai ser a área, que a gente já tem aqui, vezes a altura de 10, né? Que é essa. Uhum. Ok? Agora sim, a Uhum. altura, vamos chamar a altura do prisma. Aqui era a altura do triângulo, né? Então, só para não confundir os termos. Muito bem, agora que eu fiz toda essa interpretação geométrica, tu pode fazer a conta, tá? São só multiplicar os numerozinhos que estão no enunciado mesmo, beleza? Eu vou ver se eu consigo, porque eu já estou Seguindo essa confusa. lógica aqui, primeiro tu calcula a área, né? Base vezes a altura dividido por 2, pega os valores, multiplica, divide por 2, depois multiplica pela altura do prisma, Uhum. que é 10, tá bom? Eu vou no banheiro rapidinho, tá? Tá bom. Já volto.
Oi, voltei aí, consegui encontrar o voluminho. Não sei. Vamos Quanto é ver. que Eu fiz deu? duas coisas. Eu De fiz 13 mais 5 vezes 10 e depois fiz 13 vezes 5 vezes 10. 13 Uma deu mais 5 vezes 650, 10? Por que 13 foi. mais Mas aí 5 depois vezes eu. 10? Porque eu somei o 13 com 5 da Não precisa, né? base. É só base vezes a altura, né? É 5 vezes 13. Até depois divide por Eu 2. coloquei 13 vezes 5 vezes 10 dividido por 2. Isso tá certo. Aí deu 325. 325. É isso aí, ó. Resposta C, muito bem. Ai, Show, graças aí, a ó. Deus. Conseguiu Ó, fazer até que não é sozinha. tão difícil essa, as outras são mais difíceis. É verdade, quando a gente sabe a fórmula e o que tá acontecendo ali, né? Mas Uhum. note que, né? Não tinha o desenho e tal. Eu O coloquei. ruim é saber o que está acontecendo, né? Exato. Se ele já coloca um prisma reto com base triangular. Esse nome assusta, né? Realmente assusta. Mas quando a gente vê o É. desenho, até que ele é bem simpático. Não é mesmo? Então tá bom, mano. Uhum. Eu vi que, meu, teve uma evolução assim brutal da nossa primeira aula pra hoje. Gostei de ver mesmo, tá se esforçando bem. Quando quiser mais é só chamar. Tá bom. Beleza? Então Eu tá vou dar uma bom. estudada melhor e a gente volta Isso aí, aí. continua nesse ritmo aí que, meu, evolução 1000%. Então Tá tá, bom, tchau, tchau. então. Valeu. Tchau, valeu.